Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira do Opinião Litoral. Participam, como todas as quintas-feiras, a bancada feminina do Opinião, a Renata Reis, advogada, procuradora-geral do município de Santos, e a Camila Amorim, também advogada. E hoje a gente recebe com muito prazer a delegada Raquel Galinatti, que é diretora da Associação dos Delegados do Brasil. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, doutora Renata, boa tarde, doutora Camila, boa tarde, Paulo. Uma imensa honra estar aqui hoje. A gente tem comentado aqui muitos casos de violência contra as mulheres. Você, Raquel, trabalha diretamente com essa área. Você tem um diagnóstico do porquê dessa escalada nos últimos meses ou nos últimos anos? A gente sentiu isso bastante crescer durante a pandemia, não é? Na realidade, a violência contra a mulher, ela ocorre, na maior parte, na clandestinidade, ou seja, num ambiente doméstico e familiar, em que o agressor e a vítima estão entre quatro paredes. Muitas vezes, esses crimes, eles eram silenciados por estarem normalizados, até mesmo romantizados pela própria vítima. Hoje, eu acredito que com acesso à informação, muitas vítimas estão sim tomando coragem para o primeiro passo, porque o mais difícil para resgatar essa mulher vítima de violência é ela se visualizar vítima, porque é algo muito cruel. Ela nutre um sentimento de amor e codependência emocional pelo seu algoz. Então a gente vê sim que temos leis abrangentes para coibir. Não está adiantando, porque a gente não tem políticas públicas que acompanhem a evolução dessas leis. Temos a lei, por exemplo, Maria da Penha, uma das 5 melhores leis do mundo que versam mecanismos de proteção à mulher que é vítima de violência. Mas ainda temos uma carência muito grande por parte dos poderes públicos para a implementação de estrutura para as instituições de Estado que têm essa responsabilidade de amparar essas vítimas. Agora, Renata, a delegada Raquel falou de violência no ambiente doméstico, mas a gente tem tido casos assim que ficaram bastante comentados nos meios de comunicação de violência em locais públicos, profissional, naquele caso da agressão da procuradora de registro por um procurador, né, Demétrio Macedo, que acabou sendo absolvido na semana passada, né, por esquizofrenia. Absolvido não, julgado inimputável. Ou desse outro que se tornou célebre, do Thiago Brenan, que o primeiro caso que veio à tona foi numa academia de ginástica, né? Na verdade, boa tarde, primeiramente, boa tarde, Paulo, boa tarde, doutora Raquel, bem-vinda aqui conosco, boa tarde, Camila e todos que estão nos assistindo hoje. Na verdade, não difere muito do que a doutora acabou de dizer em relação à violência contra a mulher. O que me parece é que hoje, com o acesso a mais informação e principalmente por intermédio das mídias sociais, as pessoas têm hoje a possibilidade de registrar esses fatos. Então, muitas vezes esses fatos aconteciam e a gente não ficava sabendo. Isso não saía ali da esfera da vida privada daquelas pessoas. Ou ficava a palavra de um contra a palavra do outro. Exatamente. Né? Principalmente em relação à mulher, houve o quê? Um avanço da legislação, porque a palavra da vítima era muitas vezes desprestigiada. E hoje a palavra da vítima, ela tem muita força, lógico, corroborada pelas demais provas que são colhidas acerca dos fatos. Você tem muito mais condições de dar para essas mulheres como eu posso dizer, uma resposta para aquilo que elas buscam. Porque muitas vezes as pessoas, quando sofrem esse tipo, é tanto a mulher como qualquer outro tipo de vítima de qualquer violência verbal, injúria racial, as pessoas têm aquela sistemática no nosso país de achar que não vai dar em nada, que não vale a pena. Hoje, com o uso do celular e com a possibilidade de você fazer prova muito rápida, muito contundente, mexer inclusive com a opinião pública, que é importante, faz pressão em algumas situações. A gente tem casos recentes em que a opinião pública foi muito importante para que a gente tenha a reprimenda necessária
necessária, então você faz com que esses números aumentem. Obviamente, eu não acho que as pessoas tenham mudado, não. Eu acho que hoje se tem mais conhecimento do que acontece e as vítimas têm mais possibilidades de buscar essa ajuda, né? Tanto da polícia como do Poder Judiciário. Agora, Camila, aqui na bancada feminina hoje são 3 mulheres brancas, né? E o risco de agressão, de violência, estatisticamente no Brasil, é maior em relação às mulheres negras. Boa tarde. Boa tarde a todos. Doutora Raquel, é um prazer tê-la aqui conosco. Infelizmente, o que a gente tem hoje é uma classe social mais humilde de mulheres negras, de mulheres pretas. E essas mulheres têm uma dependência não só emocional, mas financeira, mas de várias maneiras dos homens. E aí vem aquela ameaça. Se você denunciar, eu faço isso, eu faço aquilo, eu te mato, você vai ficar sem ver seus filhos, e por assim vai. Vale lembrar que a violência contra a mulher não é só o bater, não é só esse tipo, tem a psicológica, tem a financeira, tem um monte de coisa. Então, assim, as ameaças que vêm junto com se você denunciar, muitas vezes são graves. E, de repente, essa mulher não tem condições de separar, não tem para onde ir, ou carregar os filhos. Então, a gente está falando de um problema muito maior, não só um problema de polícia. Estamos falando de um problema social muito grande. A gente tem que dar o apoio integral para essa mulher vítima da violência. E eu acredito também que existam muitos casos de mulheres brancas, de classe alta, de todo tipo, só que são abafados os crimes. Imagina um super empresário ser denunciado por uma violência contra a mulher. Eu acho que aí que os números são muito subnotificados, porque tem toda uma proteção em relação a esses homens. E aí, quando a gente fala de lei de não sei o quê, tem a medida protetiva contra as mulheres em relação a esses homens violentos. E, sinceramente, eu não acredito nessa medida, porque, infelizmente, a gente não tem policiamento suficiente para ter certeza que que o violentador está a não sei quantos metros dessa mulher. Ou quando acontece alguma coisa e essa mulher liga para a polícia, infelizmente, não tem polícia suficiente para chegar rapidamente para proteger essa mulher. Então, eu acho que a gente tem muito a fazer pela proteção de todas. Agora, nessa semana nós tivemos um caso aqui muito emblemático na Baixada Santista, um homem que ameaçou a mulher com facão em vídeo, que sequestrou a filha, que foi preso na rodoviária de Santos quando embarcava de volta para São Paulo. Ele foi preso, ficou 10 dias, que é a possibilidade da prisão, e a justiça não analisou o pedido de prisão provisória dele, né, para proteção da mulher. É bastante estranha a atitude de não urgência na análise desse caso pelo judiciário. Mas eu gostaria de ouvir de você, Raquel, em relação a essa questão, você está otimista em relação ao futuro? A gente vai conseguir diminuir a violência contra a mulher com as medidas protetivas, com o botão de alerta do governo do estado de São Paulo, para quem tem medida protetiva, com a conscientização social, ou você está pessimista, a violência contra a mulher vai aumentar?
Temos que estar sempre sim otimistas, caso contrário, a resignação faz com que a gente retroceda todo o passo e todo o avanço na proteção das mulheres vítimas de violência e dos vulneráveis. Nesse caso em específico, chama a atenção sim o quanto elástica está a interpretação dos julgadores, até se respaldando numa teoria italiana, que é o garantismo de Ferraioli, para assegurar impunidade. Ferraioli, quando ele fala do garantismo penal, ele diz que todos os direitos da dignidade da pessoa humana constitucionais devem ser protegidos e preservados. Ele não está fazendo menção à ausência de punição daquele agressor. Então, esse cara que se fantasia de Jason, ameaça uma mulher, já tem notícias que até soco no rosto dessa ex-mulher ele deu, ela desfaleceu. Ele, para os julgadores, não apresenta uma ameaça de vida. Então, o que será que poderia apresentar? Eu acredito que no sistema de processo penal, de justiça criminal, as vítimas, elas têm necessidade de ter uma garantia ampliada, assim como os criminosos têm. É claro que os criminosos têm que ter toda a garantia constitucional preservada, mas a vítima não pode figurar no sistema de justiça como um mero objeto de acusação ou de defesa. A vítima também deve ser um sujeito de direitos. O Opinião Litoral para o intervalo, é rapidinho, fica com a gente, a gente volta já já. Voltando com a Opinião Litoral, bancada feminina de quinta-feira, Renata Reis, Camila Morim, a gente recebe a delegada Raquel Galinatti, que é diretora da Associação dos Delegados do Brasil. Renata, o Instituto Pro Vítima oferece serviços gratuitos para refugiados, ainda bastante insuficiente, mas é uma iniciativa muito bacana, né? Sim, todas as iniciativas e as políticas públicas voltadas a oferecer uma rede de apoio para qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade, e esses são pessoas essas que estão em situação de vulnerabilidade, elas sempre são bem-vindas. A gente tem o velho ditado popular, né, que a gente fala que não adianta dar o peixe, tem que ensinar a pescar. E é assim em todas as situações de vulnerabilidade. A gente precisa aprender a desenvolver políticas públicas que não simplesmente protegem as pessoas em situações emergenciais. Vale para os refugiados, vale para as pessoas em situação de rua, vale para as mulheres em situação de violência. Como a doutora veio falando aqui, se a gente não tiver políticas públicas efetivas que ofereçam uma rede de proteção para essas pessoas não vão sair dessa situação de vulnerabilidade nunca. No caso dos refugiados é a mesma coisa, você precisa oferecer a proteção para aquela situação emergencial, aquela situação iminente que a pessoa está vivendo, mas você precisa oferecer meios para que ela saia daquela situação. A gente sempre conversa aqui em relação à mulher, a gente sempre fala sobre esse assunto, infelizmente recorrente aqui no jornal, e eu sempre falo da importância de você oferecer uma rede de proteção para aquela pessoa vítima de violência. E essa rede de proteção, porque você tem ali a mulher que sofre uma violência doméstica, doutora, como se ela vai se encorajar a ir a uma delegacia da mulher, uma delegacia de polícia, oferecer uma denúncia contra a pessoa que mora com ela e voltar para sua casa, voltar para esse ambiente logo em seguida, isso é muito complicado e muito difícil. Então você precisa encorajar essas mulheres. Da mesma forma, as pessoas consideradas refugiadas, elas precisam ter o acolhimento necessário e precisam de um sistema, uma política pública realmente que proteja essas pessoas, acolha essas pessoas, uma rede de acolhimento, para que você propicie uma nova vida para essas pessoas que já vêm de uma situação extremamente difícil. Raquel, eu vi uma reportagem da Globo News nessa semana em relação aos refugiados afegãos que ficam acampados, né? Existe o acolhimento, existe a prestação de serviços gratuitos, mas para 10% deles só.
é muito insuficiente, né? Exatamente. Essa semana tivemos a oportunidade de participar, através do Instituto Pró-Vítima, que sou sócia fundadora e embaixadora, desse grande mutirão que foi feito na Barra Funda, no Centro de Integração e Cidadania dos Imigrantes e Refugiados, para proporcionar serviços no tripé de saúde, de justiça e de educação e principalmente de trabalho para aqueles refugiados e imigrantes que lá se dirigiram. E pudemos também apoiá-los e solucionar dúvidas a respeito dos seus direitos, muitos versando direitos trabalhistas e também até recebemos informações de crimes e ali eles foram direcionados da forma adequada para os órgãos competentes para que essa denúncia tenha efetividade. Então, falar nessa temática, a gente já fala de um povo, de pessoas que fugiram, largaram seus próprios lares, os seus países de origem, com muita dor, resiliência, seja por guerras, por miséria, por fome, seja o motivo que for. Mas o Brasil, ele tem mais do que obrigação, ele tem que ter essa solidariedade com as pessoas que aqui querem reconstruir as suas vidas, dar um novo começo para uma história já marcada por dor e por resiliência. Sim, ainda é muito pouco o número de abrigos e de entidades voluntárias ali do poder público, dos poderes públicos para acolhimento dos refugiados. Então, por isso que a gente tem que dar notícia e fomentar cada vez mais essa necessidade. Camila, a Raquel falou uma palavrinha mágica, né? Reconstruir as vidas, não é? Pois é, ninguém é refugiado porque quer, né? As pessoas se encontravam em situações em que elas foram obrigadas a fugir do seu lar, a fugir do seu país. O que eu vejo hoje é que, mais do que o poder público faz, eu vejo muitas comunidades que estão fazendo pelos seus. Então, a gente vê muitos refugiados de certos países sendo acolhidos pela comunidade desse país no Brasil. E muitas vezes eles não têm nenhuma verba pública. É tudo por doação, é por ajuda vamos dizer, dos cidadãos. E aí sim a gente vê que cada vez mais falta uma política pública para tratar dessas pessoas. Porque ninguém é refugiado porque quer. Na semana passada, a gente teve o Dia dos Namorados, né, 12 de junho, na segunda-feira, e eu vi um comentário de uma psicóloga de Santos, a Paula Carvalhais, sobre a liquefação do romantismo. Ela falou que, em muitos casos, o romantismo foi substituído pela espetacularização nas redes sociais. E duas notícias de ontem mostram isso, né? Um namorado que pediu em namoro a moça no show do Jorge Mateus e viralizou, né, esse pedido. E outro, o atleta da seleção brasileira Neymar, que pediu desculpas publicamente para a namorada, que está grávida, né, por uma traição no Instagram, Renata. Os dois exemplos que ilustram claramente o que a Paula Carvalhais falou, né? O romantismo substituído pela espetacularização. Exatamente. Você foi perguntar logo para mim, a gente está aqui para dar a nossa opinião sobre esse assunto. Eu sinto muita vergonha pelo que esse episódio ocorrido com o Neymar. O Neymar, infelizmente, é um ser humano recorrente nessas atitudes polêmicas e nessa forma, né, de agir e de atuar em relação às companheiras, às namoradas dele. Nesse contexto todo, esse machismo estrutural que a gente vive na nossa sociedade, eu me sinto envergonhada de ver a atitude dele ser parabenizada e aplaudida, né? Era o mínimo que ele tinha que fazer, é se desculpar e reconhecer o erro, ainda mais na situação de você ter ali uma namorada que está fragilizada pela gravidez e aí a gente vai entrar naquele contexto da vítima, né? Em qualquer situação, da vergonha que você sente diante do que as mídias sociais
trazem para você. Então, realmente, é uma espetacularização de tudo. E hoje as pessoas, elas querem lacrar a qualquer custo. O Neymar acaba lacrando sem querer, ele se diz perseguido pela mídia, mas ele acaba dando sempre a munição que a imprensa, que as mídias de fofoca e desse tipo de notícia precisam para se alimentar, né? E acaba causando esse tipo de constrangimento às pessoas que estão ao redor dele e a ele próprio. E em relação ao pedido de namoro, a gente vê corriqueiramente isso, é gente pedindo namoro no paraquedas, é gente pedindo em namoro na festa do peão, é gente pedindo namoro em tudo quanto é lugar. E as pessoas, elas têm realmente, as mídias sociais, elas estão fazendo com que as pessoas, elas se alimentem dos likes. E é isso que parece que está importando mais do que realmente o romantismo da data. Raquel, você prefere o romantismo expresso assim na relação a dois, em ambientes mais íntimos, ou gosta dessa espetacularização? É muito interessante que Bauman falava muito bem da modernidade líquida, dos amores líquidos, da superficialidade e da facilidade de substituição desses amores e dessas relações interpessoais. É muito delicado falarmos sobre relacionamento e qual foi o trato ali entre um casal. Mas analisando do que nós aprendemos, de repente, da nossa geração, o que nós aprendemos por amor, deve haver uma reciprocidade, e essa reciprocidade não é contratual, não é uma reciprocidade de mercancia, digamos assim. Não é uma reciprocidade que você tem que cumprir cláusulas contratuais, se bem que hoje a gente tem até contrato de namoro. Ali na situação eu vejo a necessidade, sim, por ele ser público, de ter que publicamente pedir desculpas por um ato que eu até julgo de violência psicológica, porque a traição, você deixa a pessoa em estado vexatório, em estado de humilhação, de estado de insegurança, você causa um constrangimento e uma dor interna para quem é traído. Só tem uma outra possibilidade, que não exista uma relação sentimental, e sim contratual. Aí, claro que uma violência psicológica não pode ser configurada. Mas eu acredito que esse tipo de constrangimento, as pessoas públicas, elas devem também saber que hoje, com a rapidez de informações e essa necessidade ávida por realities, o tempo todo numa tela de celular, faz com que alguns valores sejam deturpados. Não concordo em tratar como heróico o ato de pedir desculpas por trair uma moça que está grávida do seu filho. Eu acho que realmente eu concordo com você, doutora, que não fez mais que obrigação. Deveria, inclusive, deixar... Eu não sei se esse pedido de desculpas é um salvo-conduto para uma prática reiterada, porque cada vez que faz uma prática dessa forma ele pede desculpas, já zerou ali todo o débito que ele teria, e as práticas são reiteradas. Então, realmente, é algo que ainda está longe do meu entender do que é amor para certo tipo de casal e de relacionamento. E as pessoas romantizando a atitude dele, né? Tem essa, principalmente homens, que ontem foi muito alvo de crítica nas redes sociais, eu acompanhei essa situação toda, o quanto está havendo divergência entre pessoas públicas, celebridades, subcelebridades, sobre a opinião sobre esse caso. E o Neymar provavelmente só pediu desculpas publicamente porque a traição foi tornada pública pela cúmplice dele na traição. Que hoje em dia se orgulham desse tipo de coisa, quando no passado nós nos envergonharíamos, nós mulheres, desse tipo de polêmica. Hoje, agora ela vai ganhar bastante seguidores, né? Agora, Camila, são dois episódios diferentes, né? Um do início de um relacionamento, outro de um problema no relacionamento, mas os dois com a mesma tendência de espetacularização das relações líquidas, como definidas pelo Bauman, que a Raquel lembrou aqui. Como a doutora Raquel falou, hoje todo mundo quer like. Então, o pedido de casamento num show vai trair muitos likes, vai virar mídia, parará, parará. Vale lembrar que ninguém conta episódio ruim no Instagram. Então, vida de Instagram, Facebook, TikTok, não sei mais outras que existem,
todo mundo é feliz e todo mundo tem a vida perfeita. Na realidade, todos sabemos que não é assim. E aí tudo vira espetáculo para você mostrar a sua vida incrível. Então, nossa, fui pedida em casamento, ou eu pedi em casamento no show. Tem até cantores, tem até gente que faz show que parabeniza. Então, eu acho que a gente está num mundo fora da casinha. Em relação ao Neymar, eu li recentemente que existe um grupo de WhatsApp de amantes e ex-amantes de jogadores da seleção brasileira. Olha o absurdo que chegou. E o Neymar também quer likes, também quer, e só pediu perdão porque foi descoberto. Se não fosse descoberto, estava ali na surdina e não ia contar nada para ninguém. E isso para mim não é amor. Traição não é amor e é falta de respeito com a sua companheira, com a sua namorada. Então, assim, eu não consigo imaginar perdoar uma traição, porque eu acho que, além de tudo, é uma falta de respeito. A gente falou de violência contra a mulher aqui, e uma das notícias de hoje é de um aluno soldado da Polícia Militar do Paraná que matou a ex-esposa e o advogado em Araucária. O Opinião para o intervalo, volta já já. Voltando com a Opinião Litoral, desta quinta-feira, agora é o último bloco, a bancada feminina de quinta, Camila Amorim, Renata Reis, e hoje a gente recebe com muito prazer a delegada Raquel Galinatti, diretora da Associação dos Delegados do Brasil. Raquel, o Senado aprovou ontem a indicação do Cristiano Zanin para advogado, ex-advogado do Lula, em processos importantes, né? Inclusive conseguiu anulação de julgamentos que possibilitaram ao Lula concorrer e ganhar a eleição presidencial do ano passado para o Supremo Tribunal Federal. Há episódios que não tem nada de ilegal como esse, mas são claramente imorais, antiéticos, né? Indicação pelo presidente da República, do advogado, amigo pessoal dele, defensor dele em várias causas, para o Supremo Tribunal Federal, onde causas políticas vão ser julgadas, isso é um absurdo. O Lula não é a primeira vez que ele faz isso, ele fez isso com o Toffoli também, o Bolsonaro fez com o André Mendonça também, dizia que era um ministro terrivelmente evangélico, mas dentro da lei, será que a gente precisa mudar a lei? Como é que a gente pode resolver isso? Primeiro que causa, sim, um desconforto para a população, sabendo que as instituições de Estado estão já carentes de credibilidade. A população já não acredita mais nas instituições de Estado. E atos assim, que violam a transparência do processo, que violam a impessoalidade, até preceitos previstos na Constituição, como premissas basilares da administração pública, a gente vê que causa, sim, um desconforto quando os poderes que deveriam ser independentes e harmônicos entre si estão já entranhados e mesclados e misturados. Quando a gente fala que o chefe máximo do executivo nomeia daqueles que irão integrar a corte máxima do judiciário ali para causas principalmente não só jurídicas, mas políticas, para decisões que afetam todo o Brasil, claro que causam desconforto. Não existe nada que tenha preceitos de vedação legal, mas para que um administrador, para que um político consiga resgatar a sua credibilidade com a população, em que ele não seja taxado de confundir o público com o privado, uma situação dessa nunca deveria acontecer. Camila, eu pensei que haveria uma revolta muito grande nas redes sociais em relação a essa indicação, não houve. Eu pensei que haveria uma revolta política em relação a essa indicação, também não houve. A gente viu que muitos políticos de oposição, bolsonaristas, adeptos do bolsonarismo, votaram na indicação favoravelmente, porque foi 58 votos a 18, né? E isso talvez se deva à orientação jurídica do Cristiano Zanin, que é a garantista e não
aquela orientação mais heterodoxa que foi adotada na Lava Jato, né? Camila caiu, Renata. Vamos lá, Oi? Camila. Eu acredito que, assim, legalmente a gente não tem o que falar, né? Tá tudo ok. E desculpem-me vários políticos, mas a moral de muitos ali não é o mesmo conceito moral de muita gente. Então, eu acho que por isso que os políticos não se manifestaram contra. E me parece muito que é aquela coisa, já fez uma vez, Bolsonaro também fez, é normal fazer. E eu não penso bem assim. Eu acho que o presidente Lula foi eleito prometendo uma nova política, prometendo não cometer erros do passado. E não é isso que a gente está vendo, né? Hoje, as viagens dele, eu tenho a impressão que ele está levando a Janja para conhecer o mundo e não para trabalhar. Então, acho que assim, tem muita coisa, essa porque o outro fez, também vou fazer, é minha pessoa de confiança. E se tiver outro processo contra o Lula lá na frente, como que vai ser a posição do Zanin? Ele vai defender o Lula, vai votar contra, vai votar a favor? Então, eu acho que a gente precisa de uma mudança na legislação, sim, porque essa forma de ser uma indicação do presidente está errada, porque, lógico, ninguém vai indicar um inimigo. E eu, por exemplo, se fosse indicar, indicaria uma pessoa da minha confiança, indicaria um amigo e não um inimigo. E isso acontece com todos nós. Mas eu acho que está errado. Falta moral, falta moralidade. Talvez uma lista tríplice, né? O Senado, a última vez que o Senado recusou uma indicação de algum juiz, de algum ministro para o Supremo, foi em 1894. Então tem 129 anos, né, que não tem nenhum nome recusado. E a gente já chegou a absurdos, como ter aquele Nelson Jobim, por exemplo, que era chamado de líder do governo Fernando Henrique no Supremo, ironicamente, né? Então, não é uma coisa nova do Lula, do Bolsonaro, é uma coisa que já vem de antigamente, mas a gente deveria buscar uma solução para isso, né? Olha, eu penso de uma forma um pouquinho diferente. Eu acho que a nossa Constituição Cidadã, ela foi feita, né, com a mens legis, quando ela foi concebida, o espírito da Constituição não era esse. E daí a gente fala que o problema, né, o mal da política no Brasil são os políticos brasileiros. A gente tem um sistema político totalmente corrompido, independentemente do lado que está. Porque quando interessa, está todo mundo no mesmo barco. Então a gente não consegue visualizar em situações como essas a verdadeira oposição. A oposição no Brasil não é pelo Brasil, mas é pelos interesses políticos dos políticos brasileiros. Então o que a gente precisa? De uma nova política de verdade, de gente que aplique a Constituição cidadã de verdade. A meu ver, a Constituição não foi concebida com o espírito do presidente da República indicar o seu amigo, mas se esperando que um presidente da República tenha a isenção necessária para indicar um advogado, um jurista de notório saber jurídico, que reúna os requisitos constitucionais, que eu não tenho dúvida que o Cristiano Zanin reúne, sem dúvida nenhuma, ele reúne os requisitos constitucionais. Todavia, a gente tem ali uma questão talvez de imoralidade, um pouco de falta de ética, de você indicar o próprio advogado desse presidente. Então a gente tem realmente um sistema, na minha opinião, muito mais corrompido por quem exerce a política do que pela legislação e pela Constituição brasileira. Raquel, começou hoje o julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Em função, o julgamento tem um objeto específico, que é uma reunião que ele promoveu com diplomatas estrangeiros para descredibilizar o sistema eleitoral brasileiro. Ele responde outros 15 processos, ele tem 15 outras investigações no Tribunal Superior Eleitoral como essa. Você tem um prognóstico? Ele vai ser considerado, vai se tornar inelegível?
Partindo do pressuposto que as últimas decisões das cortes superiores não estão divorciadas do que, pelo menos eu aprendi nos bancos acadêmicos, tanto de graduação, pós-graduação e etc. Então, realmente é imprevisível as decisões e quais são os parâmetros ali a serem tomados como lineares para as decisões e sentenças serem colocadas. Realmente existe uma insegurança jurídica, porque não sabemos quais serão os parâmetros interpretativos de hermenêutica legal. Qual é o prognóstico da Renata? Olha, processualmente falando, olhando a questão do ponto de vista exclusivamente jurídico e não político, eu acredito que nesta acusação não caberia, no caso, talvez a defesa tenha sucesso na tese, porque é um pouco parecido do que aconteceu com a cassação, com o pedido de cassação da chapa Dilma Temer. Você tem ali um fato denunciado nesta acusação e uma série de outros fatos novos que foram permeando a situação e que em qualquer processo, no processo brasileiro, seja penal, civil, eleitoral ou qualquer um, não pode ser tomado como parâmetro para a decisão daquela acusação sem que tenha havido os meios de defesa necessários e garantidos constitucionalmente. Então, assim, eu acredito que pode haver sucesso da defesa nessa situação e ele venha a ser condenado a uma pena de multa ou alguma pena um pouco mais branda, certo? Que ele tem uma série de outros processos ainda que estão correndo, mas o que eu espero é um julgamento efetivamente processual, legal e jurídico, e não político. Eu sempre pergunto para os advogados se fatos outros fora dos autos influenciam na decisão. O relator desse caso no Tribunal Superior Eleitoral quer a inclusão da minuta golpista, né? A defesa diz que não tem nada a ver e o Bolsonaro se manifestou hoje pela primeira vez, até aqui os aliados dele vinham irritados com o conformismo dele com a possibilidade de se tornar inelegível. Ele disse que ele quer continuar na carreira política e que se o Tribunal Superior Eleitoral cassar os direitos dele seria uma afronta. A gente chegou ao final do Opinião Litoral, agradecendo muito a presença da Raquel Galinatti aqui, boa sorte na continuidade da carreira, agradecendo as participações da Renata e da Camila, comentaristas da quinta-feira, o trabalho da equipe técnica de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 1h30 da tarde, uma ótima quinta-feira para você que você merece.